Bom dia, irmãos. Vamos abrir em Gênesis 22, 7. Gênesis 22, 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Vamos orar. Pai, te agradecemos, porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. E mais uma manhã nós somos testemunhas de tão grande misericórdia e amor. Estamos aqui diante da tua mesa para louvar ao Senhor, engrandecer teu nome. E ouvir mais de ti, Senhor, sobre tua pessoa, tua obra. Muito obrigado. Seja com esse momento, Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso Senhor é esse Yahvé, conhecido como Eu Sou. Ele se apresentou dessa forma, né? O Eu Sou. E a gente pode entender esse Eu Sou de tantas formas, né? E de uma forma subjetiva a nós, ele é o nosso grande Eu Sou. Tudo o que nós precisamos, ele é. Tudo o que nós precisamos, ele não somente tem, ele não somente dá, mas ele é. Ele é tudo o que nós precisamos. E nessa manhã, o meu encargo é compartilhar um pouco sobre esse Deus de toda provisão. Nosso Deus é um Deus de toda provisão. Ele é um Deus que proveu o Cordeiro para a salvação. Mas isso custou que o seu único filho fosse encarnado e vivesse a esse mundo e deixasse a sua glória. Então o Verbo, que estava com Deus e era Deus, Cristo, veio a essa terra e se encarnou. O Verbo foi encarnado para uma missão. Deus, no seu conselho eterno, resolveu dar um novo início depois da queda do homem. Então ele veio como homem, se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele possuiu algo que nunca antes ele possuía, a natureza humana. Então, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele foi totalmente limitado, como cada um de nós. Ele cresceu em graça e cresceu também em sabedoria, porque ele era homem, então precisava crescer em sabedoria. E ele viveu na presença do Pai desde a sua infância. Uma vida perfeita. Então, com 30 anos, ele inicia o seu ministério. Então, João Batista, ele responde a essa pergunta feita por Isaque aqui, quando a gente leu aqui em Gênesis 22. 2000 anos depois, ele responde a essa pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Então, João Batista aponta para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, no Velho Testamento, por meio dos sacrifícios daqueles animais, todo o pecado ele era coberto. Mas somente Cristo poderia tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, não mais uma figura, mas a própria realidade. Então Deus, o Pai, naquele momento ali do seu batismo, dá aquele testemunho: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer.
Novamente também, quando olhamos para todo o Velho Testamento e tudo o que veio antes de Cristo, Deus procurou algum homem, né, que pudesse satisfazer plenamente o seu coração. Davi era conhecido, né, como um homem segundo o coração de Deus, mas era uma sombra imperfeita. Somente Cristo ele era esse, totalmente perfeito, que satisfez plenamente o coração de Deus. Aí ele foi tentado e aprovado. Ele passou por aquele deserto, por todo tipo de tentação, em toda a sua vida, todo o seu ministério, viveu uma vida perfeita. Mesmo assim foi rejeitado pelos seus. E é por esse Cordeiro hoje que nós somos salvos e temos paz com Deus. Demos graça por essa tão grande provisão de Deus, do Cordeiro perfeito. Deus também é um Deus que nos proveu paternidade. Mas isso também custou a entrega do seu único filho. Então, no caminhar de Cristo, quando ele chega ali naquele monte da transfiguração, novamente, Deus Pai dá testemunho. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Novamente um testemunho de um homem perfeito, 100% homem, 100% Deus. Cristo, então, ele não precisava, nesse momento, de mais nada para poder subir ao seu Pai. Ele não devia nada a cada um de nós, mas ele, no seu coração, decidiu descer daquele monte, do Monte da Transfiguração, e caminhar até um outro monte. Aquele monte onde ele se entregaria por cada um de nós. O Monte do Calvário. Então, o Monte da Transfiguração, ele fala da beleza, da fidelidade desse filho e de toda a glória. Ele estava resplandecendo ali diante daqueles apóstolos. Mas o Monte do Calvário, ele fala do propósito do Pai. E, em obediência, ele seguia e só vivia pela vontade do Pai. E ele fala também da nossa necessidade. Então o Senhor, ele continuou e caminhou para atender a nossa necessidade e se entregar por cada um de nós. Então aqui é onde nós lemos em Gênesis 22, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Então naquela figura, Isaque estava representando Cristo. Por isso que ele levou aquela lenha. E assim foi determinado também o nosso Senhor Jesus, em levar o madeiro e se entregar por cada um de nós. Porque, como o Senhor mesmo disse ali em João, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E por isso hoje somos filhos de Deus. Porque o unigênito, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. E damos graças ao Senhor por tão grande provisão. Onde hoje nós temos a paternidade de Deus. Deus também proveu amparo. Mas isso custou que o próprio Senhor Jesus fosse desamparado pelo Pai naquela cruz. Mesmo antes da chegada ali na cruz, naquele jardim de Getsêmani, nosso Senhor Jesus, ele agonizou, a ponto de suar gotas de sangue. Em Mateus 26:38 fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Senhor, ele provou uma profunda depressão. Essa palavra profundamente triste é muito significativa. Esse suar gotas de sangue não é algo nada comum. Isso tudo porque ele foi moído por nossas transgressões. Porque ele
sabia que ele provaria algo que nunca antes ele provou, por toda a eternidade, que é ser separado do seu Pai, que é não ver mais a face do seu Pai. Por toda a eternidade, o Verbo perfeito de Deus viveu em comunhão, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas agora, por causa dos nossos pecados, pela justiça de Deus, Deus Pai precisava condenar o pecado. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, por isso que ele clama naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E por isso, hoje, nós temos amparo e refúgio no Senhor. Graças ao Senhor por tão grande provisão. E Deus nos provê também uma mesa no deserto. O povo de Israel, enquanto peregrinava naquele deserto, murmurou contra Deus. E uma das coisas que eles falaram é: pode acaso Deus nos fazer uma mesa no deserto? Nos preparar uma mesa no deserto? E apesar dessa murmuração, a resposta é sim. Deus pode, e Deus nos tem preparado uma mesa no deserto. O deserto que representa a nossa vida cristã aqui, o nosso caminhar. No meio dele, Deus nos prepara essa mesa enquanto nós peregrinamos. Em João 6:48, podemos abrir. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Então Cristo diz: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui, por meio dessa figura, muitos ali foram escandalizados, achando que o Senhor estava sendo literal sobre comer da carne dele, beber do seu sangue. Mas sabemos hoje, pela revelação dele, que esse pão representa o seu corpo, e esse vinho, o seu sangue. O seu corpo partido por nós, o seu sangue vertido por nós naquela cruz. Hoje podemos estar então em volta dessa mesa, chamada Mesa do Senhor. Nós podemos nos alimentar do próprio Cristo, por meio desses elementos, por meio dessa figura, que não é simplesmente uma mera figura ou símbolo, mas tem uma realidade espiritual aqui. Podemos nos alimentar e fazer memória do seu sacrifício por nós. Mas isso custou. Custou que, enquanto o Senhor, Jesus como homem, andasse nessa terra, passasse fome. Custou aquilo que fala no Evangelho de João, onde o Senhor Jesus, vendo que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Custou que o Senhor dos Senhores, o Verbo eterno de Deus, passasse sede, para que hoje pudéssemos beber, para que hoje pudéssemos comer. Por isso, não negligenciemos tão grande salvação diante dessa mesa e do que ela representa. Nós nos reunimos aqui por Ele e para Ele. Nós louvamos ao nosso Senhor, um Senhor de toda provisão, nosso grande Eu Sou, que nos provê Cordeiro para a salvação, que nos provê paternidade, amparo e uma mesa no deserto.
Louvado seja o nosso Senhor.